Você já parou para pensar como as aves enxergam o mundo? Hoje, graças à tecnologia e a pesquisas recentes, descobrimos e os resultados são surpreendentes. Fala pessoal, eu sou William Menck, biólogo e ornitólogo, e esse é mais um vídeo da série Ornitólogo Responde. Momento de tirar dúvidas e descobrir vários fatos interessantes sobre as aves que muita gente não conhece. Então vamos começar com a pergunta do Samuel Júnior. De onde os beija-flores obtêm suas fontes de proteínas? O néctar, a priori, não oferece apenas calorias? Então, Samuel, olha só que curioso. Os beija-flores obtêm proteínas comendo insetos e aranhas. E são todas as espécies de beija-flores que fazem isso, viu? Eles adoram ficar comendo mosquitinhos e abelhinhas que ficam voando próximo das flores. Até os filhotinhos no ninho são alimentados com insetos em forma de uma massa pastosa que é regurgitada pela fêmea. Mas é claro que o néctar é o prato principal dessas aves, mas pelo menos uns 10% da dieta de um beija-flor é de insetos e de outros artrópodes. Agora a pergunta é da Carmen Lúcia. William, por favor, conta pra gente o que acontece com a toca da coruja buraqueira em dias de chuvas fortes? Tá bom, Lúcia, eu conto sim. A gente sabe que a coruja buraqueira, ela faz ninhos em buracos no chão. Mas aí você até pode pensar, será que não entra água lá e a coruja não pode se afogar quando chove? Na verdade, a coruja buraqueira é bem espertinha e se usa de várias estratégias para evitar inundações no ninho. A terra fofa em si já absorve bastante água da chuva, mas para evitar inundações no ninho, as corujas preferem fazer ou usar tocas em locais um pouquinho mais elevados no solo e geralmente com abertura mais lateral. Dessa forma fica bem difícil de inundar a toca. E as buraqueiras também costumam colocar terra fofa ou esterco ao redor da entrada, o que ajuda a absorver a água ou até funcionar como barreira. Então você pode ficar bem tranquila, tá, Carmen? É muito raro de ter inundações em ninho de corujas buraqueiras. Bem difícil. Agora vamos à pergunta da Cristiane Fátima. William, qual que é o local que tem menos aves no mundo? Lugares com poucas espécies de aves? Bom, no alto mar você vai encontrar poucas espécies. Quase sempre somente as aves pelágicas. Em regiões desérticas também tem pouco passarinho. Agora, se você pensar no interior da Antártida, continente adentro, nem pinguins existem por lá. Apesar dos pinguins serem bem abundantes na Antártida, eles são animais costeiros, eles não habitam o interior do continente. Agora a pergunta do Joe Félix. É verdade que o beija-flor gosta mais da cor vermelha? Olha os beija-flores marcando presença de novo aqui nesse vídeo. Mas essa questão das cores é verdade. Flores vermelhas, rosas ou alaranjadas em geral chamam mais a atenção dos beija-flores, já que as flores com essas cores costumam produzir bastante néctar na natureza. Agora a pergunta é do Rodrigo San. Quais são as aves com as dietas mais diferenciadas do mundo? Pois então, Rodrigo, existem vários exemplos legais na natureza. O abutre quebra-ossos, por exemplo, ele se alimenta quase sempre da medula óssea encontrada nos ossos das carcaças. Na Europa e na Ásia, existem alguns gaviões do gênero Pernis que se especializaram no consumo de vespas adultas e nas larvas e pupas alojadas no alvéolos da colmeia. E o legal é que eles destroem as colmeias e comem os insetos tranquilamente, pouco se importando com o alvoroço das vespas, já que as penas e as patas escamadas ajudam na proteção de picadas. E aqui no Brasil existe o gavião caramujeiro, que se alimenta de caramujos aquáticos, tem o gavião caranguejeiro, que se alimenta de caranguejos nos manguezais. Um outro exemplo legal é da ave cigana, que tem uma dieta composta por 90% de folhas, sendo um dos pouquíssimos exemplos de aves que são herbívoras. Agora vamos à pergunta do Miguel Santos. Existe alguma águia que só ocorre no Brasil? Não tem nenhuma, Miguel. Das 9 águias que existem aqui no Brasil, a mais próxima disso é a águia cinzenta, de nome científico Urubitinga coronata, que tem uma distribuição restrita ao centro-sul da América do Sul, que é encontrada principalmente no Brasil e na Argentina, além do Paraguai e Bolívia, e talvez no Uruguai. E
E se olharmos o mapa de distribuição dela, a gente vê que mais ou menos uns 50% da área de ocorrência da espécie está em território brasileiro. Agora a pergunta do Leonardo. William, quero-quero tem esporas nas asas ou é só impressão? Tem sim, Leonardo, mas ao contrário do que muita gente pensa, esses esporões nas asas são usados mais para intimidar o invasor do que atacar. A principal arma de defesa do quero-quero é o bico, como dá para ver claramente nesse vídeo que eu gravei de um quero-quero tentando espantar o gado que estava pastando próximo do seu ninho. Ó, e se você está gostando desse vídeo, já senta o dedo no like aí, que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento do canal. Agora vamos à pergunta então da Sandra Araújo. É verdade que as aves enxergam mais cores que nós? Sim, Sandra, as aves enxergam o mundo de um jeito muito mais legal do que nós humanos. Até onde sabemos, todas as aves, com exceção das noturnas, conseguem enxergar um espectro de cores maior do que o nosso. Enquanto que os nossos olhos têm 3 tipos de células sensíveis à cor, as aves têm 4. Por isso elas são capazes de enxergar o espectro ultravioleta, que inclui cores como o verde ultravioleta e o vermelho ultravioleta, cores que são invisíveis para nós. Veja só nessa simulação produzida por pesquisadores. Enquanto muitas coisas e objetos que parecem sem graça aos nossos olhos, na verdade são bem coloridos na visão dos passarinhos. Mas aí surge uma pergunta, por que enxergar o ultravioleta é tão importante assim para as aves? Bom, primeiro que ajuda muito elas na hora de procurar comida. Por exemplo, tem várias frutinhas que têm revestimentos cerosos que refletem a luz ultravioleta, fazendo com que elas se destaquem vibrantemente em meio às folhagens verdes, ficando até mais fáceis de serem encontradas pelas aves. Em algumas aves predadoras, como alguns falcões, eles conseguem encontrar roedores caminhando no chão através dos rastros de urina na vegetação que refletem vividamente o ultravioleta. E o mais legal ainda é que tem muitas espécies de passarinhos que macho e fêmea são praticamente idênticos aos nossos olhos. Mas na visão dos pássaros, existem cores visíveis apenas no ultravioleta que tornam as aves coloridas e até com diferenças entre macho e fêmea. Deve ser muito legal enxergar o ultravioleta. Pergunta do Bruno Camargo. É verdade que já teve registro do pássaro cuco no Brasil? Isso aí, Bruno, você está bem informado, hein? Em fevereiro de 2018, um cuco canoro foi fotografado em Fernando de Noronha e foi o primeiro registro dessa espécie para o Brasil. Mas esse cuco, ele pertence a uma categoria de registros que chamamos na biologia de espécies vagantes ou espécies acidentais, que são aves que não são do Brasil, tipo são da Europa ou da África, mas que acidentalmente, durante uma migração errada ou por conta de alguma tempestade, por exemplo, acabam aparecendo no território brasileiro. E é um tipo de situação bem comum de acontecer na natureza. Em Fernando de Noronha, por exemplo, já apareceram várias aves vagantes que realizam migração entre a Europa e a África, como a garça caranguejeira, colhereiro europeu, garça moura europeia e mais algumas outras. Agora a pergunta do Gabriel Packer. Minha mãe fotografou esse filhote de tucano e fiquei curioso. Quais são as espécies que fazem ninhos em ocos? Poxa, que legal essa foto da Dona Vitória, hein? Meus parabéns! Mas então, Gabriel, ocos e cavidades em árvores é um recurso muito disputado no mundo animal. Papagaios, periquitos, tucanos fazem ninhos nesses buracos de árvores. Muitas corujas e falcões florestais, o do gênero Micrastor, também fazem. Isso sem falar nos animais que não são aves, como gambás e outros mamíferos. Pergunta da Irmigard Praz. Os frutos que os passarinhos comem podem ser comidos por humanos? Não faça isso de jeito nenhum, viu? O organismo das aves é completamente diferente do nosso. Tem muitas frutinhas que elas comem que a gente não pode comer. Pergunta do Nivaldo Videres. William, existe algum motivo físico para os pássaros não fazer ninhos nessas torres de alta tensão?
Na verdade, Nivaldo, essas torres podem ser usadas como estruturas para ninhos, sim. É que você não teve oportunidade de ver. Eu já vi Bem-TV, Ney, Curicaca, Caturrita e até João de Barro fazendo ninhos nas estruturas dessas torres. Cacá Silva: existe alguma coruja com hábitos totalmente diurnos? Existe sim, Cacá. Aqui no Brasil, a coruja buraqueira e as caborés, que são as corujinhas do gênero Glaucidium, elas são ativas durante boa parte do dia. Mas eu vou te dar um exemplo mais coerente de uma coruja totalmente diurna que troca a noite pelo dia. É a coruja gavião, espécie que ocorre em todo o hemisfério norte. O comportamento e a aparência dessa ave se parece mais como de um pequeno gavião do que de uma coruja. E essa coruja caça principalmente passarinhos através de investidas rápidas. Ela caça igual um gavião também. Pergunta do Wilson Souza: por que os pássaros não caem quando estão dormindo empoleirados? Eles travam a perna? Exatamente, Wilson. As aves não caem quando estão dormindo no poleiro, pois elas têm um tipo de trava nas pernas. Ou melhor, nas patas. Elas têm um mecanismo de empoleiramento automático, que funciona mais ou menos assim. Quando elas dobram o tornozelo para dormir, os tendões se esticam, fechando os dedos automaticamente. E além disso, o tecido que cobre o tendão é bem áspero, que cria um atrito entre o tendão e a bainha ao redor dele, o que trava de fato a posição dos dedos fechados. Então o passarinho pode sonhar à vontade que ele não vai cair do poleiro. É uma alta tecnologia embutida nas patinhas dos passarinhos, desenvolvida ao longo de milhões de anos. Se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo dessa série, use a hashtag OrnitólogoResponde aqui nos comentários. Mas tem que escrever bem direitinho, Ornitólogo Responde. Ornitólogo. Senão eu não consigo encontrar o seu comentário, viu? E pessoal, olha só que legal, nesse final de semana, nesse agora, eu estou indo visitar um ninho ativo de arpia, que simplesmente é uma das maiores águias do mundo. Em breve eu trago as novidades dessa visita aqui no canal. Mas vocês podem ver um pouquinho dessa aventura no Instagram do Planeta Aves, então já segue aí. E caso você não tenha visto e queira aprender um pouquinho mais sobre as aves parasitas de ninhos, como é o caso do Chopin, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.